Então, gente, nós estamos no capítulo 11, cura física por meio das células. É um capítulo que coloca todo o trabalho em prova. Porque aqui vai ter uma pergunta, né, que a gente está falando de cura física. Só quem tem um problema de saúde, quem sente dor, um belo dia acorda e fala assim, gente, eu não quero nada nessa vida, eu só quero saúde, né? Quando a gente está esperando algum diagnóstico, que a gente olha e fala, meu Deus, eu preferia estar esperando qualquer pessoa para brigar, uma demissão, um boleto, mas eu queria saúde, eu quero saúde, né? Então a saúde, às vezes ela é negligenciada porque a gente tem, e quando a gente não tem, ela toma todo o campo da vida. Se você nasceu rico, ok, né? Você tem lá a tua herança, você tem a tua família rica, você tem pai e mãe que ganha, marido, filhos, tudo bem. Mas se você não tem dinheiro, o que que vai acontecer ali? Você não vai conseguir trabalhar porque você tem dor. Aí você vai ficar sem dinheiro, sem trabalho e precisando de todo mundo. Eu falo isso porque eu já experimentei esse lugar na vida, né? Na época, eu tinha pânico, síndrome do pânico, mas a minha avó tinha Alzheimer. Então, eu não conseguia trabalhar. O pouco de dinheiro que tinha rendia, porque era um milagre de Deus, né? Então, quando a gente precisa, também milagres acontecem, né? E eu precisava de todo mundo, eu precisava demais das pessoas. Eu precisava de tudo, eu precisava até que alguém fosse comprar um pão para mim, porque eu não podia deixá-la sozinha e tinha dia que ela não estava bem para sair. Na maioria do tempo, eu levava ela junto para todos os lugares, mas era muito custoso, né? E eu atendo pessoas doentes, que, que é muito grave. Então, quando eu comecei a estudar esse capítulo, gente, olha, para vocês terem uma ideia, o grifado. Tudo foi grifado, tudo, absolutamente tudo dele, né? Porque o que que ele traz de consciência aqui? Eu quero mesmo ser a unidade? Ou eu quero continuar sendo eu no meu julgamento, no meu ego, achando que eu sou diferente de alguém? Então, uma coisa que eu sempre falo, e esses dias eu estava falando com a Melissa sobre isso, é a Melissa, ela trabalha na medicina, né? Ela é médica, então ela tá lá assistindo de camarote a gravidade das coisas. E aí a gente assiste do lado de cá, que é o seguinte: ai, a pessoa que tem câncer, ela chega se sentindo culpada por ter câncer, porque na internet fala que ela não perdoou, que ela carrega mágoa, que ela tem um horror na vida dela, que ela é péssima. Então, ela conseguiu criar um câncer. Gente, isso é tão grave, esse julgamento. Lembra lá dos três demônios? Lá no comecinho, que a gente fica com medo do fantasma, mas os três demônios moram dentro da gente, que é o julgamento, o ressentimento e a superioridade. Então, sim, se eu sofrer dores emocionais, físicas, trauma, choque, processo de desvalorização, autodesvalorização, que é um conflito biológico,
Óbvio que o meu corpo vai manifestar alguma coisa ali. Não tem como não manifestar. Ai, mas eu tô vivendo uma vida tão boa, eu sou a luz da minha família, mas você tá ligado no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele é muito forte. Então, as minhas células estão sob o meu comando ou estão sob o comando das dores de todas as mulheres? Tem não sei como é que chama aquele negócio que fica cortes, não sei das quantas, passando de uma mulher, que depois provavelmente vai aparecer, né? Que a gente está falando sobre isso, vai aparecer para todo mundo. Falando que as mulheres apanham porque mostram um pedaço de cabelo lá no. Nossa, acabou de fugir o nome dos muçulmanos. E a polícia passa e vê um pedaço de cabelo, bate nelas, e a mulher corta um pedaço de cabelo e fala: Isso não é nada, né, pra gente sofrer desse jeito, né, as mulheres. Então, imagina se, né, eu tenho uma identificação genética com isso quanticamente é ativado em mim, né? Porque o meu ancestral tem, eu tenho uma ligação de sangue, porque a gente tem muitas ligações de sangue, e isso no processo quântico é ativado em mim, eu nem sei que é ativado, né? A guerra, então eu tenho que lutar contra tudo isso, a fome. Eu tenho parentes, primos da minha mãe que moram lá na Amazônia. Aí tem um vírus lá e aqueles parentes começam a sofrer com isso. Vocês acham que não está ressoando? Está ressoando. Então, eu posso ter os meus próprios processos do momento conscientes, inconscientes, e eu posso estar em ressonância quântica com situações assim mentais, físicas, emocionais e espirituais. Então, partindo desse pensamento, a doença muda no nosso conceito. E a gente passa a ver uma pessoa que tem um problema de saúde, né? Não de uma maneira vitimizada, coitada, nossa, a responsabilidade é dela de se manter de outra maneira, de se manter numa frequência elevada, de se manter trabalhando para reverter o que tem e não cair em condicionamento de outras situações. Então, o trabalho sempre vai ser de autorresponsabilidade. Nós não viemos para a Terra para viver de, nossa, coitadinhos, né? A gente veio para ser fortes, bravos e transcender tudo isso. Então, o trabalho é constante e crescente. O julgamento, mas eu não tenho ninguém na minha família que tem isso, mas você julgou, colou, né? Então, nenhuma mulher está livre de ter um câncer de mama, um câncer de útero, um câncer de ovário, um câncer de tireoide, nenhuma. Mas eu não tenho na minha família, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você é mulher e hoje isso está dentro do inconsciente coletivo. Os homens, a mesma coisa nas questões masculinas. Aí a gente vai para a profissão, aquela profissão, né? Vocês pensam que eu não tenho medo?
como terapeuta, um monte de medo. Porque o endócrino morre do quê? De câncer no estômago. Você fala, gente, mas ele não era endócrino? O neuro tem um AVC. Você fala, nossa, mas ele não era neuro, né? Então a gente tem muitas associações, né? O motorista morreu de acidente. Você fala, ah, sim, né? Mas ele não dirigia bem. Ele era cuidadoso e morreu de acidente. Será que é isso, né? Aí o mergulhador morreu afogado. Você fala, nossa. Então, a gente tem que expandir a nossa mente para ela não se limitar no caminho. Então, a gente fala de doença para buscar uma cura. A gente fala de miséria para buscar prosperidade. A gente fala de solidão e carência para buscar boas relações. Então, eu não posso falar da doença para me consumir naquela doença. Eu não posso falar da minha solidão e me consumir naquilo. Eu não posso falar de miséria, ai, porque tá tudo tão difícil. Nossa, tá tudo tão difícil que eu não acho nem lugar para parar o carro. Não. Eu tenho que falar nas condições sempre de expansão. E aí você fala, tá, mas e na minha prosperidade, né? Como é que isso funciona? Ah, as minhas células, elas também dão comando de prosperidade, elas também dão comando de abertura para as relações. Elas dão comando de abertura para um trabalho, de abertura para um dom. Então, esse trabalho de cura que a gente vai fazer aqui, hoje, essa consciência de cura que a gente vai acessar hoje, ela vai além, né? Então, a doença física, ela é o grito do corpo que fala: você vai parar e vai olhar para mim. E acabou. Você vai parar e vai olhar para mim. Eu vou doer até você parar. Aí, se você não subestimar aquilo, você tem 80% de chance de daquilo ser contribuição para você. Então, por exemplo, você está com uma enxaqueca horrorosa ou apareceu alguma doença no teu corpo. Se você olhar e falar assim, não, não tem nada a ver, não, não quero ver isso, não, meu Deus, você está subestimando aquela mensagem. Você está fugindo daquela responsabilidade. Agora, se você parar, olhar para aquela situação e falar, tá doendo, tô preocupada, tô chateada, deixa eu ver o que que significa isso. Às vezes tem um efeito placebo, né? Só de você parar, olhar, falar, conversar sobre aquilo cura. Às vezes você vai ter que ir lá tomar vitamina, às vezes você vai ter que conversar, fazer um digging com aquilo, fazer um trabalho profundo com aquilo. Por que que meu corpo está se machucando tanto? Por que que meu corpo está doendo tanto? Né? Aí você não está subestimando, você está presente. Ah, mas eu não entendi, eu não recebo mensagem nenhuma dessa presença. Vai chegar, é o tempo, é o tempo daquilo, é o tempo, é o tempo. Então, o não subestimar, o estar presente, o olhar para aquela dor, né? É uma rendição, é uma humildade de coração para aquilo. E é quando a gente fala que eu sou pequeno. Aqui eu sou igual a todo mundo. Então vocês percebem que é um pontinho de unidade naquilo. Então eu quero mostrar para vocês, e eu vou compartilhar com vocês também isso, que isso é muito poderoso, gente. Vocês não fazem ideia, e eu posso falar mais disso outras vezes, porque é muito assunto. Vou mandar uma página que explica um pouco mais disso. Mas tem um trabalho que chama
a nova medicina germânica, que não é nova nada, que chega aqui o pessoal dá nome, né, para vender muita coisa, mas não tem nada de novo. O Dr. Hammer, ele, ele já morreu. Isso tudo foi desenvolvido entre 80, 80 e pouco. É, ó, foi investigada de câncer de mama. Foi um grande aprendizado. Percebi no momento, frente das máquinas, senti a presença dos mentores, da Mãe Maria. Eu percebi que a espiritualidade queria me chamar a atenção. Aí você fica se sentindo um nada, né? Você fala, meu Deus, eu tô criando uma coisa horrível no meu corpo. Eu tenho um negócio que na medicina chinesa já é considerado uma síndrome, que já é o terceiro inverno que eu tenho uma dor no seio, que é assim, é um horror. Aí você fala, gente, mas é só no seio. Aí dói aqui. Aí o braço paralisa. Você fala, pronto. É, acabou. Então, já passou, já fiz exame, tá tudo certo, graças a Deus. Mas quando a gente se coloca, né, você fala, eu posso receber um diagnóstico amanhã que vai mudar toda a minha vida. Eu não vou nem comprar mais livro, porque vai que eu não vou ler. Mas agora vai ter, como é que chama? É o Prime, né? Então a gente volta. Mas você pensa, você fala, eu não vou fazer nada, porque eu não sei o que que vai ser de amanhã. Mas aí, olha só, eu posso falar mais dessa medicina, né? E ela é o seguinte, vou compartilhar a tela aqui que eu deixei o negocinho aqui para vocês verem isso. E eu já vivenciei isso, gente, várias vezes. E é melhor, ó, o exame é feito para não dar nada. Só que não subestimem nada. Nada, 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 nada. Tem que fazer. Aí, a hora que você pega o papel lá, preto no branco, escrito que você tem saúde, que tá tudo bem, ou quando você pega o nome do que você tem, e aí você vai no ponto da cura, é, é responsabilidade, isso chama responsabilidade. Mas olha só, gente, que interessante que foi isso. O Dr. Hammer, né? Vocês vão ver a história deles lá na página que eu vou mandar, que tem a explicação dessa música. Mas o Dr. Hammer, depois que o filho dele morreu num acidente assim bem complicado, ele teve um câncer. E ele olhou e falou: gente, mas como assim, né? Eu tive um câncer agora. E ele começou a estudar isso. E ele colocou o nome, né, de DHS em homenagem ao filho, que chamava Dick Hammer, não sei o quê. E ok. Então, esse desenho aqui, o que que ele significa? Que a gente está vivendo uma vida normal. Então, dia, noite, né? O ritmo diurno e o ritmo noturno. Quando a gente tem um choque, um trauma que não necessariamente é um estrondo na vida, às vezes uma consciência, às vezes o resultado de um exame, às vezes uma separação, às vezes você não é aceito no trabalho, você está prontíssima lá, doutorado e não sei o que, chegar lá eles falam, não, não é de você que nós precisamos. O que acontece? Você fala, nossa, que desvalorização. Pronto, entrou no conflito ativo. Nesse conflito ativo, o corpo vai guerrear.
ele vai ou se isolar, ou vai ter que lutar, ele vai passar fome, ele vai passar frio, ele vai passar necessidade, ele vai ter vergonha, ele vai ter frustração, só que ele está guerreando, ele está ali, né? Então ele tem uma redução celular, ele perde tecido, ele ele está tendo que dispor de muita energia. Quando passa o conflito, que começa a melhorar e tudo mais, o corpo vai entrar numa fase de cura. Só que nessa fase de cura, ele recupera o tempo perdido. Então, vai ter a reconstrução do tecido. Então, pode aparecer doenças que você fala, vou morrer, porque é uma maneira do corpo se regenerar. Então, é onde aparece o tumor pós-traumático, a tireoide dá um hipertireoidismo, você tem um problemaço de estômago, nasce uma hérnia, não sei aonde. Então, o corpo, ele manifesta doenças como forma de regeneração. E aí, se isso não for compreendido, essa fase de conflito ativa volta e volta e volta e você não acessa a cura. Porque eu acabei de sair de um conflito ativo, entrei na fase de regeneração, tive uma epicrise, estou regenerando. Aí eu não olho para a função emocional, mental e nananana disso. O que essa doença causa em mim? Um novo conflito ativo. Aí eu vou viver aquele conflito ativo vivo, vivo, vivo. Aí faz a cirurgia, melhora de não sei o que, faz não sei o que lá, toma o remédio. Aí, quando o meu corpo vai relaxar de novo, ele pode criar de novo tudo isso na fase de cura, mais um tumor, mais um desequilíbrio, mais não sei o que. Eu volto para uma fase de conflito. Aí o meu corpo vai se curar de novo, eu volto para uma fase de conflito, vai se curar, volto para uma fase de conflito. Por isso que a gente fala que a fé cura. Isso aqui, gente, ó, deixando claríssimo que isso que eu acabei de falar é o resumo do resumo, que isso aqui é tão profundo e maravilhoso. Tão profundo, isso aqui é maravilhoso, né? A compreensão disso. E é muito mais do que eu estou falando isso daqui. Isso é de 100, isso é um, assim, é um pedacinho de nada, né? Então, o não olhar para a função da doença, que pode ser meio de vida. Ai, quando eu tô doente, todo mundo cuida de mim. Ai, porque quando eu fiquei doente, eu ganhei cesta básica e fiquei aposentada lá e não precisei trabalhar. Ai, porque eu fiquei com os meus filhos. Então, tem ganho secundário, tem que ter responsabilidade, tem conflito ativo. Então, ai, 8h30. Então, isso daqui, se ficar bem entendido, né? Se a gente olhar e falar, peraí, olha como eu crio responsabilidade com as minhas células, com o meu corpo, como a minha vida passa a ser tratada, né, com mais tato, com mais delicadeza. Como me dá força para sair do inconsciente coletivo, né? De sair de movimento, de comando, chega inverno, vem o comando da gripe pronto, né? Sendo que na visão da medicina germânica, na visão da medicina chinesa, o vírus, a bactéria, tá tudo na fase de regeneração do corpo. Né? Então eu preciso estar nutrida, eu preciso estar bem alimentada, eu preciso tomar vitamina, tomar própolis.
Não é assim, né? Vou vivendo de qualquer jeito. A gente tem que ter delicadeza com a vida. Por quê? Porque o dinheiro ele vai vir. Você vai ganhar a cesta básica da promoção social, não sei quem vai te ajudar, a gente vai fazer campanha na internet. Mas se acordar sem dor, né? Se acordar e falar, gente, eu tenho saúde. É para isso que a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou trazer algumas. Ah, é. E aí, essa música, você tem que ouvir pelo menos 4 horas dela por dia quando você está numa fase de conflito ativo ou na fase de cura. O Dr. Hammer fez essa música para a mulher dele, tem toda uma história fofinha. Só que depois, quando ele começou com a medicina germânica, ele descobriu que essa música tinha uma função. Eu não achei aqui a parte. Achei! Olha só, acabei de achar. Isso aqui é a partitura. É a partitura da música comparada ao gráfico que ele criou. Então, aqui tá a música nos tons dela perfeitamente, a consciência do conflito ativo, a fase de cura, uma epicrise, mais uma fase de cura. Então, esse som, ele traz essa consciência para gente. E aí ele canta, né, que chama Melodia Arcaica de Dr. Hammer. Então ele canta lindamente essa música e tem aí fizeram uma orquestra com, ó, e uma das coisas mais bonitas, né, que essa música traz é o seguinte, que foi comprovado e comprovado e comprovado por vários testes e sistemas neurológicos, porque a nova medicina germânica trabalha com tomografia. É, que quando a pessoa tem qualquer tipo de doença, se está numa fase muito avançada e começa a ouvir essa melodia, ela estabiliza completamente a doença. E quando a pessoa não está numa fase avançada, né, essa melodia ela regride todo o processo. Então, são os presentes, né? São as canalizações, são os grandes presentes que a gente recebe. E essa música é um presente. Tem uma outra música também que depois eu compartilho com vocês, que vai ficar para a próxima, mas essa daqui eu guardei esse momento aqui para esse capítulo, né? Para trazer isso daqui. Então, depois eu vou compartilhar na página para vocês ouvirem essa música, colocar para dormir, colocar no banho, enquanto aquela água cai, né? Fazer a limpeza mesmo. É, e aí a gente vai falando mais sobre isso. Mas eu gostaria que vocês não limitassem a cura das células só num processo de doença física, mas também mental, emocional, né, comportamental e tudo mais, tá? Então eu vou deixar essa música baixinha aqui para nossa meditação de 10 minutos. E, e aí a gente vai seguir, né? A gente vai falar mais disso, a gente vai ter mais um encontro disso, porque é muito potente. Você entrar em contato com as suas células, tomar posse novamente das suas células, onde as suas células não está a, manipulada ou pela mídia, ou está escrava da tua ancestralidade, que a tua bisavó está
choque trauma, a não sei quanto a conversa com a Inata. A gente fez algumas sessões aqui com a Inata magnética. A gente fez algumas meditações com a Inata magnética. É, e eu também não tô. E se, olha que como é que isso é importante. Se eu estou em ressonância com algo que fala no meu DNA, lá do outro lado do mundo, que eu seja a influência de paz disso, que eu seja a influência de cura, e não eles me influenciam com a dor que está reverberando lá, que eu seja um pilar de luz, né? Então, quando a gente percebe isso, fala, não, mas ó, olha o tamanho da minha responsabilidade. Isso não é ego. Ai, porque agora eu sou o pilar de luz da minha ancestralidade, do meu DNA. É, sabe? Não, né? Que eu seja aqui com responsabilidade, um pilar de luz, porque eu trabalho com humildade, estou a serviço de algo melhor na Terra. É, então, às 4 horas é quando você tem alguma doença grave para você realmente fazer uma lavagem total nas células e cerebral, para realmente aquilo entrar e trabalhar ali. Tem um vídeo que é 11 horas de áudio. É para deixar rolando a noite inteira, para realmente você ter uma virada, para você ter cura. Uma das coisas que eu sempre me orgulhei de mim mesma é que eu sou muito regrada nos meus processos de meditação e cura. Se é todo dia, é todo dia. Todo banho eu faço uma limpeza, eu ponho fogo violeta, eu ponho bolero de Ravel. Todo dia de manhã, pode estar caindo o mundo, eu acordo com uma oração de gratidão, com decretos de força positiva. Ai, não, mas eu estou fazendo faz uma semana. Não, comigo nunca teve isso. Eu sempre confiei, sempre fui persistente, e se é um processo, é um processo. E depois que acaba o processo, eu ainda faço mais um tempão para garantir que eu tô renovada, né? Então, você, novena, isso é consciência de novena, de quando a gente frequentava igreja. Então, isso eu sempre tive orgulho. Todos os dias eu vou fazer o processo. E é isso, porque a gente tem que fazer uma lavagem cerebral, porque nós estamos ali engruvinhados e cheio de mensagem negativa e a gente luta o tempo inteiro, né? Agora que vai aparecer um monte de coisa no Google, aí você vai pesquisar que você está com dor de cabeça. Dali 2 dias começa a aparecer câncer no cérebro, câncer na coluna. Você fala, gente. Aí você pesquisa uma vitamina. Você vai pesquisar lá, vitamina da vista lá, luteína, pronto. Catarata, começa. Cirurgia de catarata em Campinas. Você fala, puxa vida, é um perigo. Então, antes era televisão, aí aparece lá, né, Jequiti. E agora? Agora o negócio está na inteligência artificial. Então, é trabalho dobrado. Então, se eu não tiver constância, disciplina, né? Então, no sagrado feminino, quando a gente nossa, hoje no sagrado feminino, quando a gente descobre que nós vivemos no ritmo da lua, aí a lua ela é semanal, então a semana ela existe porque ela entra no ritmo da lua, no ritmo lunar, uma semana lunar. Aí nós temos um ciclo de 28 dias. As marés, as plantações, ciclo feminino, o corte de cabelo,
nem sei mais quantas coisas aí estão no ritmo da lua. Aí o ser humano vive fora desse ritmo, não tem nexo. Uma vez eu falei para uma mulher, né, numa consulta que eu estava fazendo, eu falei, você nasceu numa lua nova. Ela falou, e o que que significa isso? Aí eu falei, nossa, ela não sabe, né? Expliquei um pouquinho. Aí ela falou, mas tem lua nova todo mês. Foi uma surpresa para ela. Ela tinha 40 anos de idade e ela não sabia que tinha lua nova todo mês. Falei, tem, todo mês tem lua nova, né? Então, por que que quando a gente faz, né, um trabalho com constância, disciplina e cria um ritmo, a gente transforma a nossa vida. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, eu paro tudo que eu estou fazendo para trabalhar algo profundo em mim e coloco o meu cérebro para ir para o lugar da imaginação e comando, imaginação e comando, imaginação e comando. Aí depois eu vou dormir. Gente, daqui um ano mais, né? Que a gente já está dois, no terceiro ano a gente vai estar dominando o mundo, nosso mundo, é, né? Então, constância, disciplina cria ritmo. O ritmo coloca a gente onde nós queremos ou precisamos estar, tá? Então vamos lá. Aí eu vou mandar aqui, vou mandar o link aqui. Eu já vou mandar dessa aqui, mas depois eu vou mandar da página que está falando todos os benefícios da frequência dessa música, né? Como aqui a gente trabalha muitas frequências, então por isso que eu quero mandar essa página inteirinha para vocês verem. E a hora que eu achar o de 11 horas, eu mando também. E esse de 11 horas para mim é o melhor. Ele fica rolando baixinho ali. Então vamos lá, tá? Vocês me dão mais 10 minutinhos aí, só para a gente fechar isso com uma consciência bem profunda. Quem não puder ficar, depois assiste esses últimos 10 minutinhos aqui. Musiquinha de Natal. Essa música, na verdade, ela deve ter uns 3 minutos só, e que ela vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, fechando os olhos, respirando toda essa consciência, e a gente vai imaginar o nosso coração se abrindo tanto, 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 tanto. Aquele coração do desenho mesmo, né? Aquele coração que é duas asinhas, assim. Ele vai abrindo, 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 expandindo, expandindo, um coração bem vermelho. E a gente vai colocando dentro desse coração toda a nossa ancestralidade, toda a conexão que o nosso DNA faz, toda a conexão que nós criamos mentalmente, emocionalmente com as nossas experiências. E expandindo, expandindo, expandindo esse coração, enchendo ele de memórias, de informação, de pessoas, expandindo, 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 expandindo. E eu vou trazer mais consciência.
nós vamos nos abrir para a capacidade natural da autocura. O processo de autocura do nosso próprio corpo, células, moléculas a nível de mitocôndrias, criando uma relação diferente com o nosso corpo físico, levando a nossa consciência e conexão para cada célula. E a percepção consciente dessas células, percepção consciente dessas células, percepção consciente da memória que essas células carregam, dos comandos que essas células carregam, é o que vão trazer a real transformação da nossa vida. Quando nós levamos a consciência para essas células, elas começam a se abrir para uma conexão energética diferente, criando relações diferentes com a vida, começando a fluir com um novo ritmo e uma nova força vital, criando uma pulsação. Então esse coração ele começa a pulsar agora com tudo isso dentro dele. E a nossa respiração ela vai ficando um pouco mais profunda pela boca. E depois de tanto trabalho, sentindo as batidas do coração, nós já começamos a sentir naturalmente o pulsar. E as nossas células, elas vão se alinhando com o fluxo energético, um ritmo que as conecta com o nosso eu superior. E uma pulsação começa a ser ativada, conectando-os diretamente à pulsação universal. E esse novo fluxo de força vital dentro da célula começa a criar um processo de cura dentro de todas as células do corpo, de modo que toda energia densa ligada à doença, à tristeza, solidão, autodesvalorização se transforma e o corpo se cura milagrosamente. E o comando é: eu acredito. Eu acredito em milagres. Eu acredito na autorregeneração do meu corpo. Eu estou presente. E cada órgão do meu corpo pulsa com o meu coração, no mesmo pulso do coração da Mãe Terra, que é a fonte da energia vital. E quando as minhas células, moléculas pulsam com o coração da Mãe Terra, as minhas memórias, as minhas ligações, toda a minha existência é unificada. Todas as minhas manifestações são unificadas. Passado, presente, futuro. E a consciência de que eu sou um ser quântico me permite o milagre da vida. A decisão tomada. Quando eu estou em uma consciência quântica e eu tomo a decisão da cura, ela se manifesta. Se ela encontrar um campo saudável, onde ela vai frutificar. Então, as minhas células, a partir deste momento, começam a pedir os melhores alimentos. Começa a pedir sol, sono tranquilo,
boas relações, paz interior. E eu vivo isso com leveza e naturalidade. E assim eu compactuo com toda a cura, abundância e boas relações presentes na Mãe Terra. As células do meu corpo, elas são incrivelmente regenerativas e respondem à conexão consciente com elas. A membrana sobre o revestimento exterior da célula é aberta do ponto de vista energético e expandida. A membrana da célula é capaz de atuar como um receptor para esta conexão de luz. Os espaços entre as células podem expandir-se com essa nova luz de modo que haja uma fluidez dentro e ao redor da célula. E quando eu me abro conscientemente para as células, elas podem começar essa jornada de cura, jornada de transformação consciente. Então, nós direcionamos toda essa canalização para alguma parte do nosso corpo. Precisa de uma atenção maior. Pode ser o nosso mental inquieto, pode ser o nosso coração aflito, pode ser um órgão, pode ser todo o nosso tecido adiposo, pode ser a nossa mente cansada, pode ser a nossa circulação, o nosso útero precisando de cura de memórias, de trauma e choque com o masculino, com o feminino. Pode ser as nossas mãos que estão sem criatividade. Pode ser os nossos ouvidos que estão ouvindo tanta besteira. Pode ser a nossa boca que está falando tanta besteira. Então, essa parte do corpo pulsa junto com esse coração. Pulsa, 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 pulsa. As células específicas desse lugar pulsam. Este é o meu corpo e estas são as minhas células. Este é o meu corpo e essas são as minhas células. Este é o meu corpo e estas são as minhas células. E eu reivindico conscientemente a posse das minhas células, das células do meu corpo, e reivindico a comunicação total com elas, reconhecendo essas células, interagindo com elas a nível superior, através do meu self. Eu sou as minhas células. E nós damos os comandos: despertem. Todas as minhas células, despertem. Abram-se para novos níveis de luz. Onde vocês são restauradas à inteligência divina, à matriz divina, ativadas na matriz divina, criando um novo aspecto energético dessas células, um novo aspecto energético desse corpo, dessas emoções, dessa mente, desse espírito, onde a minha relação com as minhas células passam a ser totalmente consciente, clareando
a minha consciência da linguagem celular, que manifesta a vida no meu corpo, onde elas vão se alinhando, elas voltam a falar a mesma língua, que é o propósito do meu espírito, e elas me colocam no meu caminho, abrindo, 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 abrindo todos os caminhos, me possibilitando de fazer trabalhos mais profundos, com mais consciência, me dando força, bravura para ser uma co-criadora consciente da manifestação de saúde física, mental, emocional, familiar, amorosa, financeira, espiritual. Eu sou saúde absoluta. O meu corpo é uma máquina divina que se autocura, auto-restabelece e expande a matriz divina e a origem absoluta da abundância. E conscientemente eu inicio a experiência de unidade com todos os seres vivos deste planeta. Eu abro mão do eu egoísta. Eu abro mão dos 3 demônios de superioridade, ressentimento, julgamento, para viver a experiência da unidade com todos os seres, onde a minha cura pode ser acelerada quando eu sou capaz de receber o amor que está disponível, a força vital, a autocura e a regeneração. Quando eu saio dessa separação, eu crio uma abertura natural para receber o aspecto da minha abundância. E eu vou reassumindo o meu poder e recuperando o meu ser em um nível completamente novo. Então, o meu coração, ele expande agora numa explosão que ele abraça o mundo inteiro, ele abraça todas as pessoas, em todos os níveis de experiência que elas estão, superior e inferior ao meu na Terra, baseado no julgamento da minha ignorância. E tudo isso é a consciência do amor divino. E tudo isso é fonte de cura. Tudo isso eu integro no meu ser. Isso é unidade, self e unidade. Então, nós respiramos essa consciência. Esse coração ele vai ficar expandido eternamente nessa unidade. E sempre que nós nos perdermos em alguma experiência nova da vida, nós voltamos para ele. Um coração pulsando e expandido, integrando. Então, nós respiramos isso, levantando a cabeça. Abre os olhos, alonga e integra. E agora a gente vai dormir, ouvindo essa música, descansar. Deixar o corpo integrar, deixar a mente integrar esse trabalho. E gratidão, gente, por vocês terem ficado. E semana que vem, mais trabalho duro. Mais alguma coisa de cura aí que a gente vai falar sobre isso. Gratidão, viu?
Muita gratidão. Nosso trabalho mais uma semana ancorado. Quarta tem matriarcas. Eu vou avisar lá no grupo daqui a pouquinho. Boa noite, gente. Obrigada.